Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria te convidar a separar um tempinho no seu dia hoje para ter um tempo de meditação na palavra do Senhor, então reservar alguns momentos, alguns poucos minutos, para você poder refletir na palavra do Senhor. Nosso texto de hoje está lá em Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 14. Então, Êxodo 14, do 1 até o 14. Eu não vou ler o texto aqui, gostaria de sugerir que você o lesse aí na sua casa. O Senhor fala com Moisés. Nós nos lembramos que o povo já tinha avançado, tinha saído do Egito, estava na beira do deserto. E aí, o texto começa nos dizendo que Moisés fala assim para eles, versículo 2, seguindo o que Deus tinha falado a Moisés, e Moisés fala para o povo, fala aos filhos de Israel que se voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então, eles estão na entrada do deserto, Deus fala assim, ó, voltem um pouco e parem ali na frente do mar. Tem um propósito. O versículo vai nos dizer o seguinte, versículo 3 e 4. Então, Faraó dirá aos filhos dos dois filhos de Israel, eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. Olha que interessante, o povo está na entrada do deserto para começar a caminhada. Vimos semana passada que o texto dizia que Deus não os levou pelo caminho dos filisteus, no domingo, né? Falamos sobre isso, que era o caminho mais curto, mas para que eles não pudessem ver a guerra. Agora Deus manda eles voltarem e diz assim, e eu vou endurecer o coração do faraó e o faraó vai vir com seus exércitos atrás de vocês. Parece um pouco de contradição. Deus não queria que eles fossem pelo caminho mais curto para não verem a guerra, mas que eles voltem e parem diante do mar e Faraó vai vir com seus cavalos e seus exércitos diante dele. Deus está aqui quase que, eu diria, nossa linguagem, preparando uma armadilha para Faraó e para o Egito. O povo está diante do mar. É um lugar para onde eles não têm mais para onde fugir. O mar está diante deles. Eles não têm para onde escapar. Faraó, quando sabe dessa notícia, o seu coração é endurecido. E o texto nos diz que é o próprio Senhor que endurece. E ele fala assim, por que nós fizemos isso? Por que deixamos ele ir? Vamos, ele junta os seus exércitos e vão atrás dos hebreus. Os israelitas, por outro lado, quando sabem da notícia que Faraó está vindo com seus exércitos, eles começam novamente a, de forma incrédula, murmurar. Moisés, por que nós saímos do Egito? Será que não tinha sepultura suficiente lá? Por isso viemos para morrer aqui nesse deserto? Não era melhor ter ficado lá? Nós te falamos isso, Moisés. Como os homens são incrédulos. Como diante das dificuldades, eles se tornam duvidosos. Com certeza, eles saíram do deserto, ou, melhor dizendo, saíram do Egito em direção ao deserto, glorificando a Deus pelo livramento do Egito. Mas agora, diante da dificuldade, eles começam a murmurar, a reclamar. Nosso coração muitas vezes é assim, nossa fé muitas vezes é assim, frágil, vacilante. Moisés, então, diz que o povo tem que ficar calmo, quieto, não temer. E ele diz assim no versículo 13 e 14. Não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor que ele vos fará hoje. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Creio que essa é a mensagem que o texto tem a nos apresentar hoje. Primeiro que Deus controla todas as coisas. Ele é o Senhor. E ele é glorificado quando aqueles que se levantam contra ele, se opõem a ele, são destruídos. Aqui no caso, o faraó, seus exércitos. O texto também nos lembra que é o Senhor quem nos protege e quem nos guarda. É ele quem peleja por nós. Às vezes, diante das dificuldades, às vezes, diante das lutas, nós nos desesperamos e ficamos preocupados como vai ser o dia de amanhã. Aquieta o teu coração, tranquilize-se, acalme, fiquem quietos, não temam, confie no Senhor, porque é o Senhor quem pelejará por vós. Estávamos diante da morte. O pecado nos dominava e havia uma expectativa horrível do juízo vindouro que viria sobre nós, que nos alcançaria de forma como não tínhamos como escapar. Assim como os hebreus estavam entre os egípcios e o mar, como no nosso ditado popular as pessoas falam, né, entre a cruz e a espada, estávamos diante da morte eterna e não tínhamos como escapar dela. Mas o Senhor pelejou por nós.
O Senhor veio a este mundo e venceu a morte por nós. O Senhor veio a este mundo, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia por nós, no nosso lugar. O Senhor pelejou por nós. Glorifiquemos o Senhor, confiemos. Um Deus que nos dá tão grande salvação, livramento, tão grande bênção, não trará consigo todas as demais coisas que nós precisamos? Confie no Senhor, tranquilize o teu coração, não tema, mas confie. Não tenha uma fé vacilante diante das dificuldades, mas tenha uma fé fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus. O Senhor pelejará por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.